As aparências enganam. O que você vê pode não ser exatamente o que a coisa é. Essa ideia da aparência enganar é muito remetida principalmente às pessoas quando a gente tem uma primeira impressão sobre alguém, mas alguém nos diz que aquela impressão é errada. Mas pode mesmo ser errada. O que você está vendo sobre aquela pessoa pode não corresponder ao que a pessoa é de fato. Está então o real nisso tudo, se nós não podemos nem confiar no que nós vemos. Bom, para a gente pensar sobre isso, primeiramente a gente tem que refletir que nós abstraímos o mundo por meio dos sentidos. Ou seja, tudo o que você sabe, lembra, gosta, não gosta, toda a opinião que você tem sobre o mundo, ela chega para você por meio da sua visão, do seu tato, do seu paladar, enfim, por meio dos seus sentidos. Não tem como a gente ter uma experiência do nosso mundo sem termos nesse mundo uma relação com ele por meio do nosso próprio corpo. Então, é por meio do nosso corpo que a gente consegue interiorizar que está fora. Então, a luz entra e você enxerga, os componentes químicos aí, as moléculas entram no seu nariz e você cheira. Então é dessa maneira. Mas o que você vê, ouve, sente enquanto cheiro corresponde ou não ao real? E esse é um tema da filosofia muito importante, porque é a partir dele que a gente vai pensar então se nós podemos de fato confiar ou não nos nossos sentidos, para daí então poder explicar o mundo que a gente vive, mas também poder confiar ou não nas pessoas. E aí temos o Pitágoras, que foi uma pessoa extremamente importante para a filosofia, para a matemática, para as artes. E ele vai dizer o seguinte: o mundo é constituído de números e deve ser entendido pela razão. Assim, seria pelo pensamento e não pelas sensações que conheceríamos tudo verdadeiramente. Pitágoras, ele teve aí, né, a sua atuação, ó, antes de Cristo. Então ele é bem antigo, mas ele inovou na filosofia porque ele mudou a concepção sobre como as coisas se constituem. Outros filósofos antes dele diriam que as coisas viriam por meio da água, do fogo. Eles tinham uma visão talvez aí um pouco mais mística, talvez, né, do mundo, embora eles buscassem uma explicação que viesse mais científica, entre aspas, né, que fosse aí mais cientificamente palpável, mas eles tinham ainda essa concepção de onde as coisas vêm. Pitágoras buscava descrever o mundo. E aí ele vai dizer que, ó, não vai ser pela visão, pelo olfato, pelo paladar, vai ser pela razão. É o pensamento, é a reflexão, é a abstração, e não os sentidos humanos que nos permitem entender o mundo. E aí já tem uma leve diferencinha, e claro, eu tenho uma leve discordância nesse sentido, porque até mesmo a nossa razão é construída com base nos nossos sentidos, com base nas nossas experiências, né? Mas pensar é diferente de sentir nesse aspecto, e o sentir enquanto os sentidos mesmo humanos, tá? Então, para Pitágoras, gente, tudo no nosso mundo pode ser traduzido em números, pode ser explicado por meio da matemática, né? E ele tinha aí uma visão muito voltada para isso mesmo, né? Inclusive, ele vai aí descobrir fórmulas matemáticas, vai trazer uma concepção diferente aí dessa própria construção das coisas. Mas aí fica a pergunta, né? Se tudo dá para explicar por meio da matemática, então, do que é feita uma pessoa? Como a gente pode conhecê-la verdadeiramente? E nesse ponto, a gente precisa complexificar um pouquinho mais a nossa reflexão de hoje. Por quê? A pessoa, ela é feita de células. As células constituem os órgãos. Os órgãos, né? Eles têm a sua própria função, que vai influenciar e ser influenciado pelos nossos comportamentos, pelas nossas intenções, e tudo isso tem uma relação com a história de vida. Então, para a gente pensar
do que é feito uma pessoa, a gente chega num ponto de fragmentação dessa pessoa. A gente pode descrevê-la a partir do seu aparato biológico, mas a gente pode também descrevê-la em função dos seus comportamentos, dos seus padrões aí de ação e da sua história de vida. Por isso, é tão difícil assim a gente chegar sobre a verdade de alguém. Porque ao mesmo tempo que a gente pode separar essa pessoa em caixinhas, né? Olha, ela hoje o sangue dela está com esses, esses e esses indicadores, uma visão biológica, né? Mas a gente pode também dizer, olha, essa pessoa foi muito gentil lá no trabalho hoje. E a gente também pode dizer, nossa, essa pessoa geralmente é muito grosseira. E aí, qual dessas três descrições falam verdadeiramente sobre a pessoa? As três. E as três estão interligadas. Pode ser que essa pessoa tenha uma história no qual o padrão dela seja de ser grosseiro com os outros. Mas pode ser que hoje ela não esteja sendo. Pode ser que ela tenha uma história na qual ela fica sempre hipertensa. Mas pode ser que hoje ela não esteja. Então, essa questão toda das nossas ações, elas estão em íntima influência com o nosso aparato biológico, com a nossa história de vida, mas também com a nossa perspectiva de futuro. Por isso é tão difícil assim a gente conhecer verdadeiramente alguém, porque esse alguém, ele está agora, mas ele já foi e ele está para ser. Então, a cada segundo que passa, esse alguém não é mais exatamente o mesmo alguém que foi no segundo anterior, tanto do ponto de vista biológico, porque muitas células já morreram e muitas células estão nascendo, quanto do ponto de vista comportamental, porque as experiências anteriores vão influenciar nas experiências atuais, que vão, por sua vez, influenciar nas experiências futuras, ainda que seja bem pouquinho. Então, vamos dizer que se a gente fosse, a partir de Pitágoras, descrever uma pessoa, a gente diria que ela é uma fórmula matemática em constante resolução e crescimento.